Muito bom dia, investidores deste Brasil. Espero que todos estejam bem. Eu sou Yuri Vidal e trago para vocês nessa manhã de sexta-feira, 16/4, as notícias da manhã pelo canal do Multibot, tá? Já convido a todos a se inscrever no canal, tocar o sininho, né? E vir viver a experiência Multibot, tá bom? Entre as notícias que eu considerei relevantes para comentar aqui nesta manhã, eu trago a notícia sobre o crescimento do PIB da China. O crescimento do PIB da China tem ritmo recorde no primeiro trimestre, mas a retomada pós-Covid deve perder força. Vamos dar uma olhada então a fundo nessa notícia. A recuperação econômica da China acelerou com força no primeiro trimestre para um crescimento recorde de 18,3% em relação à queda do ano anterior, devido ao coronavírus, impulsionada por demanda mais forte tanto no país quanto no exterior e pelo suporte contínuo do governo a empresas menores. Mas a expansão, bastante influenciada pela queda na atividade no ano anterior, deve ser moderada neste ano conforme o governo passa sua atenção para a contenção de riscos financeiros em superaquecer parte da economia. Embora o salto de produto interno bruto tenha ficado abaixo das expectativas dos economistas de 19% em pesquisas da Reuters, os dados oficiais mostram que esse foi o crescimento mais rápido desde que os registros trimestrais começaram em 1992, depois de alta de 6,5% no quarto trimestre de 2020. As vendas no varejo dispararam 34,2% em março, sobre o mesmo período do ano anterior, superando as expectativas de ganho de 28% e um salto de 33,8% visto nos dois primeiros meses do ano passado. Outros dados, no entanto, mostram moderação na expansão, com o crescimento na base trimestral desacelerando a 0,6% entre janeiro e março, de 3,2%. No trimestre anterior, abaixo das expectativas em 1,5%. A produção industrial cresceu 14,1% em março sobre o ano anterior, depois do salto de 35,1% em janeiro e fevereiro, atrás das projeções dos economistas de 17,2%. Essas então foram as notícias referentes ao PIB da China, que foi divulgado nessa madrugada, se eu não me engano. Foi divulgado nesta madrugada, tá? Outra notícia relevante: a Tenda lança 10 empreendimentos no primeiro trimestre, com VGA de 610 milhões. A construtora incorporada Tenda, Tende 3, encerrou o primeiro trimestre de 2020 com lançamentos com valor geral de vendas, o VGA, valor geral de vendas, de 610,3 milhões, alta de 269% na comparação com o igual trimestre do ano passado, e queda de 31% antes do quarto trimestre. O número representa o melhor trimestre de lançamento da história da companhia. Então, a Tenda teve o seu melhor trimestre em vendas nesse último documento informado ao mercado. A Neo 3, a Neo Energia, uma das queridinhas do mercado, vou destacar ela aqui para que todos não percam o foco. A Neo Energia Distribuição cresceu 6,2% no primeiro trimestre. Tá? Estamos falando da distribuição. O volume de energia distribuída pela Neo Energia cresceu 6,2% no trimestre de 2021, em relação ao mesmo período de 2020, mostra o documento enviado ao mercado nesta quinta-feira, 15. No total, foram distribuídos 18,5 mil gigawatts-hora,
nas suas 5 distribuidoras. Houve ainda a elevação de 64,9% na geração de energia eólica e queda de 7,9% na geração hídrica. Então, as hidrelétricas perderam em 7,9% a geração, enquanto a geração eólica cresceu 64,9%. Isso é um sinal muito bom para o nosso país. Tá? A geração térmica caiu 29% por meio da quantidade de dias operados. Outra informação muito interessante. O efeito no resultado da companhia é compensado pela compra de energia a PLD inferior ao custo variável unitário para suprir seus contratos de venda, afirma a companhia. O PLD, para quem não sabe, é o preço líquido pelas diferenças. É um modelo de comercialização de energia dados pelo mercado livre de energia. Tá? É um assunto um pouco extenso para comentar aqui neste momento, tá bom? Mas vale a pena acompanhar como as empresas estão lidando com as vendas de energia no mercado livre. Tá? Você que é investidor do setor elétrico. Um outro dia, se for de seu interesse, comenta aqui embaixo nesse vídeo que podemos trazer um tema, tá? Podemos trazer esse assunto com um pouco mais de profundidade, com certeza. A Leve 3 vendas saltam 217 no primeiro trimestre, 217% no primeiro trimestre. Deixa eu destacar aqui a notícia, para não perdermos o foco. Notícia divulgada há 1 hora. As vendas líquidas da Leve, a Lave 3, subiram 217% no primeiro trimestre de 2021, com um resultado financeiro de 86,1 milhões, antes mesmo do período de 2020, mostra o documento enviado ao mercado nesta quinta-feira, 15. Já o VSO, venda sobre ofertas, ficou em 71,8 no acumulado em 12 meses e 35,6 no primeiro trimestre, alta de 22 pontos percentuais. As vendas brutas somaram 91,1 milhões, crescendo 185,9% em relação a 2020 e queda de 74,8% em relação ao trimestre anterior. Tá? Então, o setor, né, de construção civil, né, as grandes construtoras estão realmente podendo usufruir desse período do mercado, tá? E ainda não foram impactadas, né, diretamente pelas altas de juros. Um cenário muito bom. Nosso país precisa do segmento andando. Logo abaixo temos então a notícia sobre a MRV, que é mais uma grande construtora. Vamos comentar um pouquinho. Lançamento dispara 58%, maior resultado da história para o primeiro trimestre. Vendo? Um cenário muito bom. Inclusive, aqui no Multibot tem uma recomendação de compra de MRV que está em andamento. Tá bom? Tá vendo, pessoal? Como é interessante participar aqui do Multibot. O pessoal está sempre muito antenado à movimentação do setor e pronto ali para fazer as recomendações no momento certo. Espero sinceramente que hoje a gente tenha uma movimentação bem expressiva de MRV. Tá. A MRV anunciou nessa quinta-feira que teve 1,7 bilhões de reais em lançamentos no primeiro trimestre, o maior resultado da história da construtora para o período de janeiro e março, e alta de 58% ante mesmo a etapa 2020. Né? Agora, né, o comunicado direto da construtora. A demanda continua forte, disse o co-presidente da MRV, Rafael Menin, explicando que no início de um ciclo de alta de juros pelo Banco Central, no mês passado, e o aumento dos insumos para a construção civil ainda não impactaram o setor. O executivo disse ainda
que a unidade da MRV nos Estados Unidos, AHS, deve reportar dos próximos 2 a 3 trimestres o equivalente a 290 milhões de dólares referentes às vendas feitas e que serão ainda contabilizadas. Então, a possibilidade aí de um resultado muito melhor da MRV aí à frente. Outro fato relevante da Vivo, que irá pagar 280 milhões de juros sobre o capital próprio. A Vivo, a Vivid 3, aprovou o pagamento de 280 milhões em juros sobre o capital próprio referente ao resultado do primeiro trimestre, mostra o documento enviado ao mercado na quinta-feira 15. Com a retenção de 15% do imposto de renda, o valor cai para 238 milhões. Segundo o documento, o valor por ação bruto será de 0,16611398,457. Resumindo todo esse valor, aproximadamente 16 centavos a ser pago, tá? Até o dia 31 de junho de 2022, tá? Até 31 de junho de 2022. A partir de 31 de abril, as ações passarão a ser negociadas a ex-JCP. O valor dos JCPs por ação poderá sofrer ajustes futuros até 30 de abril de 2021, em função de eventuais aquisições de ações no âmbito do programa de recompra, tá bom? Entre outras, a Ibovespa fecha em alta e flerta com 121 mil pontos, acompanhado pelas companhias aéreas, assunto que foi comentado tanto por mim quanto por Martini no fechamento do mercado. Você pode ficar atento ali e verificar. E alguns outros setores, né, do Brasil aí, um crescimento, como, né, em 3,7% em fevereiro, diz o IBGE. Setor de serviços do Brasil, a Gerdau aqui lançando né, a nova empresa, né, para atuar no setor de grafeno, também é um interessante acompanhar. E podemos então ali dar uma passada nos gráficos, né, já estamos perto da abertura do mercado, vamos ver como se comporta, tá bom? Então, aqui, vamos passar aqui pela Vivid, 23 ou 24, 23. Gráfico diário, um pouco aqui consolidado, semanal apresentando um doji, né, poderia até trazer uma movimentação expressiva no rompimento da máxima, né, já que podemos considerar acima dessa linha de tendência, dentro dessa formação de um triângulo, tá? Não, não gosto muito de operar dentro de figura, eu passo, tá? Vamos para MRV 3. A MRV, uma semana aqui dentro de uma sinalização de dúvida, tá bom? Pelo diário aqui, uma pequena correção. Chegou a ter uma grande puxada na alta e agora corrige um pouco, tá? Já está com o leilão, uma possibilidade de abertura em torno de 3%. Assim espero que o papel venha e continue a sua jornada na alta. Seria muito interessante, tá? Vamos ver um outro papel que se destacou, a Neo Energia, por exemplo. Neo Energia, vamos ver como ela está. Neo 3, no dia de hoje. Também aqui, ainda leve expressão altista, apenas 0,19. Bastante consolidada no diário, semanal também. Tá? Vamos aguardar aí o comportamento do preço para os próximos dias. Bom, e aqui a Leve 3, que no semanal está até armando aqui um pivô, acaba ficando bem interessante. Chegou a acionar a entrada dos compradores nesse ponto, prometendo até a expressão na alta, um teste de topo, tá bom?
Vamos dar uma olhada aqui no diário. Tá vendo? Já fez uma barra um pouco expressiva ontem, bastante expressiva, né, na minha opinião, com relação às barras, né, anteriores. E pode sim estar acionando um pivô de alta no gráfico diário para poder seguir na alta. Ou aqui ó, já com uma alta de 2,7%. Bom, pessoal, esses foram os destaques do dia. O Ibov aqui já começa a ser cotado nos 120.700, tá bom? Os índices futuros 120.900, um pouco acima, e o dólar cotando 5.665 neste momento, tá? O dólar já vem apresentando força, uma movimentação um pouco expressiva na alta no dia de hoje, tá bom? Vamos ficar atento à movimentação do mercado. Peço a todos cautela nas operações, aqueles que fazem day trade, aos investidores também, aos que estão posicionados para uma operação mais longas, né? Swing trade também, bastante cautela no cenário do país. E boa sorte, bons investimentos a todos. Contem conosco a todo momento. Mais uma vez, estão todos convidados para viver a experiência Multibot. O QR Code aqui já leva você para 7 dias gratuitos, né? Uma experiência de conhecer a plataforma, seguir as nossas recomendações e ter bons resultados financeiros, tá bom? Com a nossa ajuda. Conte conosco. Um bom dia a todos, até mais.